Fala meu irmão, fala minha irmã, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Todos os pecados podem ser perdoados? Olha só, a pergunta de hoje, de número 25 do Catecismo Nova Cidade, diz assim: a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Pergunta muito importante. Mas não sai daí não, deixa o teu like, se inscreva no canal, acione as notificações e vamos junto. Muito bem, gente, olha só, a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? A resposta do catecismo é essa: sim. Com a morte de Cristo na cruz, como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade por nossos pecados, Deus graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo, como se fosse nossa, e não mais se lembrará dos nossos pecados. Olha aí. Então, segundo o catecismo, sim, a morte de Cristo aniquila ou perdoa todos os pecados, sim, todos os pecados. O texto base para nós é o de 2 Coríntios 5, 21, que diz exatamente assim, olha só. Presta atenção, aquele que não conheceu o pecado, quem? Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, o próprio Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Richard Sibbes, ele vai dizer o seguinte, olha só: embora um pecado fosse bastante para trazer condenação, ou seja, a nossa morte, enfim, eterna, o dom gratuito da graça de Cristo é sobre muitas ofensas para a justificação. Olha só, temos uma base segura para isso, pois a justiça de Cristo é a justiça de Deus. E assim Deus a glorificará de modo que a permaneça bem para aqueles que pela fé, tem uma questão, pela fé, tá certo? Aplicam-na contra seus pecados a cada dia. Então olha só, uma das questões que Richard Sibbes vai dizer é o seguinte: se não tiver fé, também não adianta nada. O sacrifício de Cristo é em vão. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, não é? Até que cessemos de viver e de pecar. Com esse fim, o Filho de Deus foi feito, olha só, voluntariamente pecado para nos libertar. Mas como assim feito pecado? Pecado não é algo que a gente comete, como que ele se fez pecado? Porque presta atenção, gente, pecado não é apenas aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Eu sou pecador porque eu peco, mas porque o pecado habita em mim. O pecado é algo que transcende. Não é apenas aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Porque se a partir do pressuposto que é apenas aquilo que eu faço é pecado, ok? Mas apenas o que eu faço, eu caio no moralismo. Porque eu deixo de fora meus pensamentos, as minhas intenções, o coração. Faz sentido? Então é disso que Jesus ele se torna pecado de maneira completa. Ou seja, atingindo essas áreas que muitas vezes muitos moralistas deixam de fora, ou os legalistas, né? Exemplo disso eram os próprios fariseus. Na verdade, os próprios fariseus eram assim, eles julgavam os pecados externos, e quando Jesus vem quebrando a perna deles, né? Porque Jesus vai lá no coração, Jesus vai na mente, fala: olha só, se você já intentou no seu coração, se você já pensou, você já adulterou, você não precisa praticar em si, ir até as últimas consequências para ser pecado, ele já é no teu coração. Então Jesus ele ressignifica o que é o pecado, essa que é a grande verdade, ao pregar o Sermão do Monte e assim por diante. Então lembre-se disso, perfeito? Fechou? Então é dessa forma que Jesus ele se torna pecado no nosso lugar, feito voluntariamente pecado para nos libertar. Se todos os nossos pecados colocados sobre Cristo não tiraram o amor de Deus em relação a ele,
poderiam tirar o amor de Deus com relação a nós, quando pelo sangue de Cristo nossas almas são purificadas? É uma pergunta. Claro que não. Jesus continua nos amando, o Pai continua nos amando porque a justiça de Cristo está sobre nós. Isso é justificação. Perfeito? E ele vai concluir dizendo o seguinte: ó misericórdia de todas as misericórdias que ele garante tornar-nos seu, de modo que os anjos no céu se maravilhem com o fato de o Filho não somente assumir a nossa natureza e condição miserável, como também de tornar para si nosso pecado. E fez isso para que pudéssemos, por intermédio dele, por meio de Cristo, perceba, ter a audácia de estar com Deus. Por meio de Cristo, ter a audácia de estar com Deus. E agora está no céu nos representando até voltar para nos levar para o lar com Ele e nos apresentar ao Pai como seu para sempre. Fantástico, fantástico. Eu acho maravilhoso essa colocação assim aqui do Richard Sibbes. E para completar, o Alistair Begg também traz a sua contribuição. Ele vai dizer o seguinte, que há alguns anos, quando fui diagnosticado com câncer, isso é a história do próprio Alistair Begg, minha grande preocupação era que o cirurgião conseguisse retirar todo o câncer. Realmente eu não me interessava por uma cura apenas parcial, queria completa. Quando pensamos em Jesus carregando nossos pecados, o mistério e a maravilha do Evangelho consistem em que ele trata de nossos pecados. O que era absolutamente perfeito morreu no lugar dos pecadores, identificando-se conosco em nossa culpa e tornando-se sujeito à punição que nós sofreríamos. A punição de Cristo era nós que deveríamos sofrer. É disso que ele está dizendo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz que Deus não contava seus pecados contra eles. A razão para isso é que estavam contando-os contra ele, contra Cristo. Jesus não morreu como mártir. É isso que a gente tem que lembrar também. Jesus morreu como substituto. Jesus morreu a nossa morte, não a morte dele porque ele quis para ele. Ele morreu a morte dele porque ele quis para nós nos reconectar com Deus. É isso que a gente tem que entender. Substituto. O convite do Evangelho é dado a todos, mas a segurança do perdão é dado apenas para os que estão em Jesus, cujos pecados foram contados para ele. Augustus Toplady captou essa mensagem quando escreveu, olha só: Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar traz bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Pedro nos diz que os anjos na verdade anseiam por perscrutar isso. 1 Pedro 1,12. Os que eles observam à distância, o crente conhece perfeitamente, porque nós vivemos isso. A maravilha de tudo isso é que a nossa desobediência está completamente coberta pela obediência do Senhor Jesus. Todos os nossos pecados foram contemplados para sempre. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão? Quero fazer a oração final aqui com vocês e a gente finaliza então aqui o número 25, a lição de número 25. Vamos orar? Diz assim a oração: se você tem o teu catecismo, adquira o teu, beleza? Tem físico, também tem disponível em e-book. Quero orar aquela oração com você, assim a gente já finaliza. Pai, que perdoa quando estamos cobertos pela justiça de Cristo. Tu não te lembras mais de nossos pecados. Tu os colocaste tão longe quanto o leste é do oeste. Ajuda-nos a não duvidar de teu perdão, de tua misericórdia ou de teu amor, mas aproximar com ousadia como filhos amados. Mas nos aproximar com ousadia como filhos amados. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Só fechando aqui, esse texto que eu li do August Toplady, ele é uma tradução do Inário Novo Cântico, é um pedaço de uma música, o hino de número 136.
Um grande abraço e até a próxima.